Olá, amigo inscrito, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa quarta-feira. Quarta-feira, chegamos na metade da semana, né? Metade da semana com Deus. E aí, como que está a sua semana? Escreve aqui no canal, escreve aqui abaixo, né? Como que você se sente aí, se tem abençoado também o programa. Eu sei que não são muitas pessoas que assistem, mas são pessoas fiéis aqui que eu acredito que sempre assistem. Então escreve aqui, eu quero saber seu nome. Até para eu citar aqui no próximo programa, eu vou citar o nome de quem comenta aqui no Fé e Café, tá bom? Fé e Café é um programa aqui do canal Rota 316, na Rota da Salvação, edificando e sendo edificado pela Palavra de Deus. E aqui quem vos fala é Marlon Ribeiro, né? Um pequeno, humilde servo de Deus nas mãos de um grande Deus, né? Um pequeno homem nas mãos de um grande Deus. É isso que eu me sinto. Então a gente vai falar hoje mais uma mensagem da Bíblia aqui, começando, que é o 1 Timóteo 6,6. Cara, eu sou muito suspeito para falar de Timóteo porque a minha vida tem sido muito transformada nos últimos 2 anos sobre o texto de Timóteo, sobre lendo o capítulo de Timóteo, sobre Paulo e Timóteo, essa relação de alguém jovem vivendo para a palavra de Deus. E Timóteo entregou sua vida a Deus, foi aquele amado filho de Paulo, né, que veio, ouviu o chamado do mestre para continuar a obra de Cristo, de Paulo. Cristo, Paulo, Timóteo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Esse aqui é o texto de Paulo, né? Então, que fala para Timóteo, olha, de fato, grande fonte de lucro, Timóteo, é a piedade com o contentamento. Então, o que determina, essa é uma grande pergunta que eu trago para nós, né? O que determina, né, neste momento, o que determina nosso valor financeiro? Computamos em termos de dinheiro ou posses ou investimentos? O que determina o nosso valor financeiro? Talvez você seja uma pessoa aí que tem um apartamento de 800 mil, um carro de 300, 400 mil. Cara, tem carro caro, né? Tem carros de 200, 300 mil reais. Talvez você tenha terra, talvez você tenha um valor financeiro muito grande, aquilo que você conquistou com as suas mãos, com o trabalho merecido das suas mãos, né? Talvez para alguns ali seja uma casinha, ou seja talvez um carro, né? Um carrinho de 10, 15 mil. Tem algum valor financeiro que a gente tem. Então, o que determina o valor financeiro, né? Nosso valor financeiro. Mas e nós, quanto nós valemos? Essa é a grande questão. Paulo lembrou Timóteo que o maior ganho, né, o ganho de valor inestimável, é determinado por uma fórmula muito simples. E aqui a gente traz a fórmula matemática, porque o valor que eu falei aqui não é o nosso valor financeiro, é o valor das coisas que nós possuímos. Porque o nosso valor financeiro, às vezes, é mensurável. Porque para perguntar para um pai qual que é o valor da tua filha, né, financeiramente, é um valor que não tem preço. Talvez para alguns não tenha valor. Para alguns que abdicam do tempo, ou tanto faz ou tanto fez a vida de um filho, mas para outros é inestimável. Se você perguntar qual é o valor da minha filha, a filha 1, a filha 2, né, a filha Samara ou a Mel, a primeira e a segunda, cara, é inestimável, não tem valor. Não tem valor que se você disser tudo agora, abre mão de tudo que você tem aqui, porque para ter tua filha de volta, eu abriria a mão. Não tem valor financeiro, é inestimável. Então qual o valor financeiro nosso? Então, o valor das coisas que nós temos é diferente. Agora, o nosso valor financeiro é inestimável também para Deus. E por que não é um valor financeiro? Porque o nosso valor é determinado por uma fórmula simples, como diz aqui no texto de Paulo. Valor líquido é igual ao quê? Caráter santificado e contentamento. Porque é isso que é piedade. A piedade é um caráter santificado, ou seja, aquela busca da santificação de nós vivermos, né? Porque para muitos é impossível. Não, porque só Jesus foi perfeito, mas Jesus nos dá essa ordem, né? De sede santos como eu sou santo. E Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a nossa tarefa não é ficar discutindo se é possível ou não é possível ser santo ou se santificar. A nossa tarefa é viver dia após dia buscando a santidade, buscando ser melhor do que ontem, buscando que o pecado não nos domine, que nada venha nos afligir de pecado para que a gente não venha pecar. Né? E para isso a gente tem que estar em oração, a gente tem que saber o quão limitado nós somos, o quão fraco nós somos, que precisamos de um Deus que está presente nos capacitando para vencer todo o pecado. Então a nossa fórmula é simples, é o caráter santificado versus o contentamento. Porque um coração contente, alegre, né, ele se garante assim de uma felicidade tamanha e inexplicável que você consegue viver num estado de um valor financeiro aqui incrível. O que aconteceria se reconhecêssemos os verdadeiramente ricos, né? Então esses são os ricos, tá? Por incrível que pareça, os ricos são esses que têm o quê? Um caráter santificado e um contentamento, porque você consegue viver plenamente, independente de valor financeiro que você tem em mãos.
Olha só, né? Esse é o segredo da riqueza. Então, se nós pudéssemos verdadeiramente ver quem são os ricos, como aqueles que fossem santificados no seu caráter e contentes com as suas bênçãos. Lembra, tem um filme assim que era um cara que se apaixonava, ele tomou um negócio, ele queria ver, conquistar as mulheres mais bonitas. Só que no sentido do filme, ele via as mulheres bonitas pela beleza interior e não pela exterior. Então, às vezes a mulher era feia por fora, mas por dentro ela era bonita, então ela ficava muito bonita para ele. E as mulheres, às vezes, bonitas eram arrogantes, idiotas e elas se tornavam feias. Então, essa é a questão que eu digo para vocês. Talvez, e se nós começássemos a ver as pessoas realmente ricas por aquilo que elas são? Caráter santificado e gratidão por aquilo que elas têm. Então, nós mudaríamos o sentido de riqueza, porque hoje nós temos muitas pessoas que são milionárias, mas pobres espiritualmente, porque não têm o caráter santificado e não têm a mínima gratidão. Às vezes ela tem e quer ter mais e nada é suficiente e nada agrada e não tem o menor sentido de voltar para Deus e dizer: Senhor, o quanto eu sou grato por isso que eu tenho. Então, hoje o texto para mim é impactante, tá? Porque piedade e contentamento, o contentamento para mim é algo impactante, porque de tempos em tempos Deus toca no coração, bate na porta e diz assim: cara, dá uma olhada aqui para tudo que você já tem, para tudo que você foi abençoado. Dá uma olhada só um pouco, para ver se você não muda o seu coração para entender um pouco do que eu já fiz na tua vida. E se esse mesmo Deus que fez tudo isso na minha vida, você não pode fazer coisas maiores, ou se já não está suficiente. Né? Então é muita coisa assim que a gente, às vezes pela nossa humanidade, pelo aquele desejo de sempre ter, e a gente esquece que o mais importante é ser santificado, é ser transformado pela palavra no dia a dia. É que Deus invada o meu e o seu coração pela sua palavra, que entre e transforme atitudes, que nós sejamos os milagres vivos na vida de outras pessoas. Tá certo? Vamos orar para agradecer a Deus por mais essa mensagem aqui que a gente traz nessa quarta-feira. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela essa quarta-feira, pela Tua presença, pelo sentimento, Senhor, de gratidão, de contentamento, ó Pai. Que nós possamos, neste momento, refletir e olhar, Senhor, tudo que o Senhor já nos deu. Eu, com 44 anos de vida, Senhor, o Senhor me permitiu viver até aqui, Senhor, para poder ter as minhas 2 filhas, poder viver com elas, Senhor, poder ter o sentimento de ver cada conquista delas aqui nas suas vidas, Senhor, e eu sou muito grato por tudo isso, ó Pai. E que nós possamos aqui, a pessoa que está do outro lado, também verificar, Senhor, neste momento, quantos anos ela tem, o que Deus já fez, o quanto ela tem vivido, e que tenha esse sentimento, Senhor, também, de que Tu estás ao lado dela, Senhor, que Tu estás, Senhor, guardando, e que o Senhor nunca as abandonará. Muito obrigado, Senhor, por essa promessa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é isso. Amanhã a gente volta aqui no Fé e Café. Começando o dia com Deus. Começando o dia pela melhor parte.